de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. As crianças podem vir para a gente orar. Vamos, venham as crianças para a gente orar. Pai, nós abençoamos as tuas crianças, derrama da tua misericórdia, da tua graça sobre elas. Te agradecemos, ó Deus, e cremos no futuro brilhante que o Senhor tem sobre essas crianças, através da tua casa, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A tia Jéssica vai levar as crianças. Na verdade, eu trouxe uma garrafa. Chama a Jéssica. Amém. Louvado seja o Senhor. Oi. Nós estamos felizes por poder retornar ao nosso culto presencial, né? Já desde março, todos nós estávamos em casa e não podíamos, né, cultuar. É um prazer hoje receber meu cunhado Felipe, minha cunhada Catarina. Hoje nós vamos apresentar Letícia ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos estar apresentando. E vocês também que estão em casa nos acompanhando, nós já voltamos os cultos com todo o protocolo de segurança e também, graças a Deus que estamos sentindo, né, vendo que esse índice está baixando e que, em nome de Jesus, não venha mais uma nova onda desta enfermidade sobre o Brasil e nas nações. Amém? Antes de irmos para a palavra, eu queria orar com vocês. Está muito agudo. Senhor, nós te damos graça por estarmos aqui nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão e irmã que estão aqui presencialmente e online também. Senhor, te pedimos a tua misericórdia sobre aqueles que estão enfermos ainda com Covid, nos hospitais. Senhor, visita com o teu poder, visita com a tua graça, restauradora, Senhor, redentora na vida dessas pessoas. Abençoamos o nosso amigo irmão Fernando, que está no hospital, Senhor, internado, que o Senhor seja sobre ele, a sua família, restaurando de toda enfermidade. Abençoando também o Vicente, o filho do nosso irmão Neto, que está em casa doente, com outro tipo de doença, mas que o Senhor venha com restauração sobre a saúde dele. E todos aqueles que estão com qualquer sorte de enfermidades, ó Deus, como os nossos irmãos também, Selma e Rudiclei, que estão se restaurando desse tempo de Covid. Obrigado porque o Senhor sustentou esses irmãos, esteve com eles nesse tempo. Que a tua misericórdia, a tua graça seja com eles, restaurando em todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa noite estarmos juntos diante de Ti e que a Tua palavra venha penetrar em nosso coração, nos dando sabedoria, discernimento e conhecimento daquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos nesse final de semana numa festa, né? Estamos há 2 anos como igreja aqui nessa cidade e nós tivemos sexta-feira aqui o pastor Roberto, né, o nosso pastor presidente, que está agora em João Pessoa também, aniversário da igreja em João Pessoa. E eles estão celebrando, acho que lá, 19 anos. Nós estamos felizes por podermos juntos celebrar o Senhor e adorar o seu santo nome. Amém? Queridos, queria que vocês abrissem a Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4.
Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade no Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais estejamos como meninos agitados por um lado ou para o outro, levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado para auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Se vocês puderem vir um pouco mais à frente, porque o pessoal aí antecipou o início do culto. Mas se vocês quiserem, para não incomodar vocês, tá bom? Porque talvez vocês escutem melhor. Tá muito frio? Fale com o rapaz para ele... Não mexa nele não. Podem falar com ele para ele diminuir a temperatura. Então, isso é até bom a gente estar vivendo isso, porque a gente vai ajustar a divisão, né? Para a gente poder diminuir o barulho, tanto o nosso não incomodar os irmãos, nem o deles incomodar o nosso. Por um tempo ainda nós vamos estar celebrando o culto dessa forma, porque o outro local que a gente reunia teve uma inundação lá e não deu para ficarmos por lá, e nós estamos vindo para cá. Mas nós cremos que a palavra do Senhor não é roubada. Então, rapidinho, vamos entender aqui. Quando Paulo, eu estava meditando sobre isso, quando Paulo fala assim, sou prisioneiro de Cristo. E nós encontramos dificuldade tamanha nas pessoas em conseguir permanecer na fé em Cristo Jesus. E acho muito interessante quando Paulo diz, sou prisioneiro em Cristo. E eu fiquei tentando entender quando Paulo fala isso, sou prisioneiro em Cristo. O que menos nós desejamos é uma prisão, né? Nós fugimos de ser presos. Mas eu fiquei tentando compreender mais profundo o que Paulo estava dizendo sobre ser prisioneiro de Cristo. Quando Paulo declara isso, sou prisioneiro, ele está dizendo assim, eu não tenho mais saída. Um prisioneiro se sente alguém que não tem saída, que ele não tem para onde fugir. Não é que ele não tem esperança, ele fala que não tem para onde fugir. Ele não consegue ver uma perspectiva de um lugar, outro para ele ir. Quando Paulo ele se vê prisioneiro de Cristo,
compreendendo a graça que lhe foi dada, o amor que foi alcançado, porque um grande problema que nós temos sobre conhecer a Deus é que nós não conhecemos e nem nos aprofundamos tanto em seu amor e sua graça, a ponto de que isso nos prenda para querermos fazer qualquer outro tipo de coisa. Eu estava falando isso domingo, quando estava lá em Fortaleza, os irmãos acompanharam online, que a minha fidelidade que eu tenho à minha esposa, ela deve ser maior a minha fidelidade a Deus do que a minha esposa, porque se eu amar a Deus acima de todas as coisas, se eu conseguir ter uma devoção ao Senhor tão alta e tão profunda do entendimento, eu não vou me render aos caprichos da minha carne. Porque amando o meu Senhor acima de todas as coisas, eu vou conseguir amar a minha esposa sem nenhuma dificuldade. Então hoje, antes de amar a minha esposa, eu procuro mais amar a Deus. Porque as tentações nós temos diariamente, nós não temos tentação de forma mais espaçada. A gente não vive mais nessa era como os romances de Shakespeare, entendeu? A gente não vive mais. São bilhões de pessoas no mundo. Bilhões de pessoas incentivadas diariamente a viverem de forma carnal. Sim ou não? Somos incentivados diariamente. O mesmo grupo que fala que defende as mulheres são o mesmo grupo que aprova a depravação de toda mulher. O mesmo grupo que diz que nós devemos cuidar dos animais é o mesmo grupo que aprova o aborto para matar crianças em ventre. O homem busca todos os dias viver desassociado de Deus. Então, quando Paulo fala, eu sou prisioneiro em Cristo, Paulo está trazendo o entendimento. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, se esforcem diligentemente para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Como é que uma igreja consegue crescer no meio desse caos? E não estou falando de uma igreja sobre localidade. Estou falando da igreja de Cristo. Como é que a igreja consegue perseverar nesse tempo? Em unidade. E nós temos uma arma muito forte do diabo para esses dias, que está trazendo uma divisão, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, que é a política. A política tem sido uma ferramenta muito grande de Satanás para trazer uma confusão muito grande em todas as nações. As pessoas estão muito divididas por conta política. Nós nos dividimos por conta, antigamente era por causa do time de futebol, mas hoje não, é por política. Aí junta política, time de futebol, agora se você é feio, não pode dizer se você é feio, não, sabe? É um exagero da nossa infantilidade, de não sabermos conviver uns com os outros. E o Evangelho de Cristo, ele vem nos resgatar das mentiras que o diabo lança sobre nós. Muitas pessoas dizendo aí, não precisa você se casar, você vai ter tenha um filho com alguém. Ah, gente, sendo bem sincero, é muito fácil para o homem ter só o filho e viver a vida dele e a mulher cuidar, é muito fácil. Aí um monte de mulher abraça essa causa e os homens dizem, é mesmo, pode, não, te apoio. E as bestas dizem, é verdade, é liberdade. Não, não é liberdade. Pelo contrário, você vai se tornar cada vez mais escrava da situação. Os pesos vão estar só sobre você e o cara vai estar curtindo a vida dele lá. Ah, quando precisar me chama. Quando precisar de dinheiro me fala. Não é sobre dinheiro, filho precisa de paternidade. Filho precisa de acompanhamento com o pai. Então, o diabo tem diversas formas de induzir as pessoas ao erro, mas como nós podemos estar unidos? O vínculo da paz. Quem é o vínculo da nossa paz? Jesus é o vínculo da nossa paz. Jesus é a nossa unidade. Jesus é a nossa aliança. Só em Jesus nós vamos conseguir vencer o mal. Só em Jesus nós vamos conseguir vencer as dificuldades desse tempo. Nós precisamos, irmãos, permanecer.
em Cristo Jesus. Cristo é a nossa paz. Cristo é o nosso elo. Jesus Cristo é aquele que nos uniu no meio de tantas trevas nesse mundo. Jesus é aquele que nos trouxe a vida eterna. Jesus é aquele que nos resgatou de tal forma que nós estávamos perdidos em nossos pecados e delitos. Mas Jesus disse: não, eu vou resgatar vocês, eu vou mudar a vida de vocês, eu vou dar uma vida nova. Só que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele vai investir todos os dias para que eu e você possamos cair desta verdade. Para que eu e você estejamos distantes desta verdade, que Jesus é a aliança, que Jesus é a mudança de vida que nós precisamos. Jesus é a mudança de vida que eu e você precisa. Jesus é tudo o que nós precisamos. Às vezes nós pensamos que a felicidade está em ter coisas, até você possuir as coisas e não encontrar a felicidade. Eu vejo pessoas que estão se esforçando muito para muitas coisas, mas as coisas que são mais importantes, poucas pessoas estão se esforçando para ela. Nós vemos no mercado de trabalho pessoas que se esforçam para dar coisas superiores aos seus filhos. Dinheiro, a melhor escola, e os filhos não têm os pais. E isso nós não temos noção de como será lá na frente. Porque quando chegamos a uma fase da vida, há uma certa mudança em nós. Mas feridas, elas que estão abertas por dentro, que não são tratadas, é como uma inflamação. Ela começa aos poucos e com o tempo ela vai estourando e explodindo. Principalmente quando são lançados os remédios errados. Elas não vão sendo vencidas. Eu estava ouvindo uma história ontem de uma família muito rica da nossa cidade e é coisa que parece de filme. A pessoa tinha 3 filhos. Aí o pai disse assim, disse para os empregados pelo telefone: dê R$2.000 para o filho A, R$1.000 para o filho B e R$500 para o filho C. O filho C, de 9 anos, disse: não, por que só R$500 para mim? Eu disse: meu filho, né, 500 conto para mim agora estava bom, só para a criança ter e passear e comprar o que quiser. E a criança mais nova não queria ficar com os R$500. Ela disse: eu só saio daqui quando me derem os meus 2.000. Foi e se trancou no quarto, e ela só saiu quando todo mundo, todos os familiares que os pais estavam distantes, mandaram a grana e ela saiu com o dinheiro no bolso e guardou o dinheiro dela. E muitos pais podem fazer isso porque, eu estou ocupado, estou aqui, é algo, e essa é uma pessoa muito importante. O que eu estou empreendendo é muito importante. E isso pode ser, irmãos, em tantas coisas na nossa vida, a gente não tem noção disso. Quando eu não tinha esse dinheiro todo, e eu pensava que estava trabalhando para ter, eu empenhava a minha vida e não ligava muito para minha esposa e algumas outras coisas. E isso pode ser também eu no meu objetivo como pastor, eu posso fazer a mesma coisa. Não ligar para a minha família e só empreender naquilo que é o reino de Deus. Deus me pediu para remir o tempo, mas Deus também não me chamou para esquecer a minha família, a minha casa, nada disso. Enquanto acontece várias outras coisas, a pessoa às vezes está tão compromissada em ter algo, está fora desse vínculo da paz, e às vezes ela pensa que está, porque religiosamente ela aparece no culto, ou esporadicamente aparece, ou esporadicamente ela lê a palavra. Quando Paulo diz assim: eu sou prisioneiro, o que ele está dizendo? Não encontrei saída, a não ser viver em Cristo, para viver uma vida de plenitude. Às vezes nós somos convidados a extravasar, mas não extravase nada que esteja fora da palavra. Irmãos, é muito sério. A maior arma que o diabo tem hoje para iludir os crentes chama-se distração. Hoje você com pouco dinheiro pode ficar distraído. A Amazon Prime, R$10 por mês.
Tem ali não sei quantas séries e filmes. Os filmes são meio ruins, mas as séries são boas. E você pode passar todas as horas vagas que você poderia estar meditando na palavra, você poderia estar lendo a palavra, poderia estar sendo edificado no conhecimento de Cristo Jesus, mas muitas vezes nós estamos em entretenimento. Hoje não é necessário mais muito dinheiro para você ter distração, mas somente a sua disponibilidade. É só a gente se disponibilizar e a distração vem, porque está fácil. Antigamente a distração das famílias era o Faustão. Quando eu era adolescente, criança ainda, que eu me preparava para ir para o culto, os meus primos não iam, porque estavam distraídos com o futebol e com o Faustão. Às vezes eu até queria ficar para assistir, porque todo mundo estava assistindo. E graças a Deus que meu pai era bem ignorante nisso. Não, vai para a igreja. E eu fui crescendo, ouvindo a palavra e não ouvindo Faustão. Mas quando Paulo diz assim, eu estou prisioneiro em Cristo, é porque a gente não tem mais chave de porta de saída. Eu não consigo ver outra coisa em minha vida a não ser em Cristo Jesus. Para minhas filhas, para minha família. Levar isso, por quê? Porque isso não é só... Isso hoje, as pessoas podem pensar, você está dizendo isso porque agora é seu trabalho. Não, o meu trabalho sempre foi esse. Não é porque eu sou um pastor em tempo integral que agora eu estou mais dedicado. Às vezes eu fico me perguntando assim, será que eu estou achando ruim isso ou aquilo? Quando as pessoas não querem, sabe, estar empenhadas na obra do Senhor, porque agora eu sou um pastor que estou à frente de um ministério. E eu vou... Aí o Espírito Santo me lembra que desde criança eu sou envolvido nisso. Desde a minha adolescência eu estou envolvido nisso. Na verdade, eu nunca queria viver do altar. Eu queria trabalhar para o altar normalmente, mas o Senhor depositou algo sobre mim para fazer. Mas não é porque Ele encontrou em mim só um desejo de querer ser um pastor, que na verdade esse não era o meu desejo. Mas Ele talvez encontrou em mim a disponibilidade de ser crente em todas as circunstâncias e procurar viver em Cristo em todas as circunstâncias. E eu e você somos chamados a isso. A gente não vai apresentar Letícia como às vezes muitas famílias fazem, está lá tirando a foto, é bonito, né? Como o batismo apresenta a criança, mas a palavra diz que o nosso papel é ensiná-la no caminho que deve andar. E não se ensina caminho quem não está vivendo nele. Não tem como ensinar se você não estiver vivendo, porque o seu filho vai olhar para você e vai dizer, você está dizendo, mas eu sei que você não vive. É igual o médico fumante, né? Você não consegue ter muita credibilidade. Então, nós somos conduzidos pelo Senhor a viver uma nova realidade de vida. Nós somos chamados todos os dias a isso. A unidade que podemos ter em Cristo, e como igreja, é muito importante, porque eu e você podemos ser um no Senhor e podemos chamar mais pessoas e conquistar mais vidas. E eu tenho batido nessa tecla comigo e com você sobre isso. O quanto você se importa com uma vida. O quanto nós nos importamos com os nossos vizinhos, por exemplo, com os nossos familiares que ainda não conhecem Jesus. Nós conversamos com as pessoas sobre muitas coisas. Sobre política, sobre futebol, sobre decoração, sobre moda, mas muitas vezes não temos a ousadia de conversar com as pessoas sobre Jesus. Não temos a ousadia de conversar com as pessoas sobre Jesus. Falar para elas o que Jesus deseja sobre as suas vidas. Você não precisa apresentar Jesus de forma de dizer assim, tenho que fazer uma grande defesa da fé, não. Você tem que chegar para a pessoa e dizer só isso. Jesus ama você. E ela vai dizer assim, eu sei. Será que você sabe mesmo? Deixe só a dúvida nela. E ela vai te procurar para saber por que você disse isso. E você vai apresentar o Evangelho. Você vai apresentar Jesus Cristo para essa pessoa. Você vai levar essa pessoa a compreender quem Jesus é na vida dela. O que Jesus quer para a vida dela.
Como é que podemos nos tornar um? Quando falamos até que nos tornemos um, e nessa imagem parece que é só quando céus e terra se unirem, mas não é só isso, existe uma preparação até este tempo chegar. Então, até este tempo ser completo, nós estaremos vivos aqui para fazer alguma coisa para o Senhor. Porque no último dia, o que é que nós vamos apresentar ao Senhor? Nós vamos apresentar o que para Deus? Sabe, o que é que nós temos feito em favor do reino de Deus? Mas também não se faz nada em favor do reino de Deus se não conhecer qual é a vontade de Deus. Porque muitas pessoas acham que a vontade de Deus é só você ter uma vida tranquila. Sabe, as pessoas às vezes acham que a vontade de Deus é só isso. Não, a vontade de Deus é muito maior do que uma vida tranquila. E quando fala de vida tranquila, é que no meio do caos você tenha paz. Porque a verdade da vida tranquila em Deus será quando os céus e terra se unirem. Porque neste mundo tenebroso, a Bíblia declara que nós seremos tentados. Então, essa vida tranquila, que a palavra declara, né, sobre uma vida abundante, é que mesmo que a enfermidade te toque, acho que foi a bateria, né? Quando nós pensamos em vida tranquila e abundante, que o Senhor fala, às vezes você vem para o Senhor, você se converte, ou restaura a sua aliança em Deus e as coisas começam a piorar na sua casa. O que você não via, você começa a ver. O que não acontecia, começa a acontecer. O que é que nós precisamos entender? É que agora nós estamos enxergando aquilo que não enxergávamos. Agora nós estamos vendo a vontade de Deus sendo cumprida em nossa vida, que é o quê? Nos levar à estatura de varão perfeito, ou seja, pessoas maduras em Cristo Jesus. E para sermos maduros, nós precisamos ser experimentados, nós precisamos passar por situações. Ninguém consegue ser transformado sem conhecer a palavra. Ninguém consegue ser transformado se não passar por processos. A criança, o jovem, ou qualquer pessoa, o pessoal que foi fazer concurso hoje, para passar, para ser aprovado, tem que estar preparado e tem que colocar para fora aquilo que aprendeu. Então, ele passou por processos, estudar, abnegar algumas coisas, deixar outras para poder desfrutar no final aquilo que ele trabalhou. E nós desfrutaremos essa verdade de Cristo Jesus em nós. A cada um foi dado uma medida de fé, e nós estamos crescendo nessa medida de fé. Nós estamos crescendo nessa graça de Deus. Versículo 7 diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, cada um recebeu uma medida de fé. Cada um recebeu uma medida de graça do Senhor. Alguns precisam que a graça seja aumentada. Então, para que a graça seja aumentada, maior humilhação deve haver para que haja aumento da graça. Não é maior pecado. Então, Jesus, ele está nos conduzindo ao pleno conhecimento do seu Filho. E conhecer sobre o Filho de Deus é mais importante do que conhecer qualquer outra coisa. Por exemplo, quando nós vamos estudar sobre finanças, e a maioria dos coaches de hoje em dia tem essa palavra, é tipo assim, conheçam sobre Abraão, um homem muito inteligente, um homem que, biblicamente, foi o homem mais sábio. Só que o cara que é leigo, que não entende da palavra, ele vai dizer assim, nossa, vou estudar. Só que quem é crente, quem estudou a palavra e sabe que Salomão, ele foi um cara que aconteceu o quê? Ele adorou outros deuses por causa do desejo da sua pecaminosidade. As pessoas dizem, vamos estudar Salomão. Salomão é muito inteligente. Ele é o cara, foi o homem mais rico. Por quê? Porque o nosso desejo é carnal, é riqueza. Mas por que não estudam Jesus?
Porque Jesus é amor, perdão, é a expressão máxima de Deus. Então eu prefiro conhecer a expressão máxima de Deus do que conhecer alguém que só recebeu um dom. Vocês estão entendendo? Alguém que, porque a Salomão foi dado uma oportunidade. O que você deseja? Ele disse: quero sabedoria para conduzir o povo, quero sabedoria para poder governar o povo que Deus colocou em minha mão. Então ele recebeu sabedoria. Mas ele recebeu só um dom. Jesus era a expressão exata de Deus. Hebreus capítulo 3, se eu não me engano. Não, capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Ele é o resplendor da glória do Pai, a representação exata do seu ser. Este é Jesus. Então você prefere conhecer de quem? E qual é o elo para a nossa felicidade? Qual é o elo para a nossa esperança? Cristo. Cristo é que nos une. Cristo que une todas as congregações no mundo inteiro. Nós estamos unidos pelo Cristo. Só que muitos de nós só queremos conhecer a Deus ou no meio das tribulações, mas na bonança muitos de nós não nos inclinamos para o Senhor. É muito triste para nós quando não compreendemos que quando estamos mal, sabe? Quando nós não estamos bem, eu não estou dizendo que não é para você ir para Deus quando você estiver mal, não é a tua única saída. Mas quando as coisas começarem a se regular, não esquece do teu Senhor. Quantas pessoas eu já não vi que... Eu estava vendo ontem, a gente vai passando os stories e vendo a vida do povo, né, que a gente faz no Instagram. O que mais faz no Instagram? Ver a vida dos outros. E uma jovem que eu conheci, que quando estava muito mal, mergulhou em Deus e tal, e teve uma grande mudança de vida, construiu uma família. Mas depois que as coisas começam a melhorar, a carne começa a ser mais forte. Por quê? Porque só tinha força para um objetivo. Quando as coisas melhoram aqui, nós começamos a fraquejar ali. É igual as pessoas, por exemplo, que não têm disciplina para a academia. Já eu ganhei um corpo, nada, vou ficar assim. É só você pegar uma gripe. Pegou uma gripe, passou uma semana sem ir e começa a murchar as coisas. Né, Paulinha? Então, é uma disciplina, é um trabalho diário, é uma conquista constante. Por que que nesta era a gente não alcançou a grande plenitude? Porque ainda não chegou o dia de sermos um com o Pai, literalmente. Mas hoje, eu e você podemos desfrutar dessa plenitude de vida. O que é isso? Alguém aqui já sentiu fortemente a presença de Deus? Que tipo assim, sentiu a presença de Deus que você nem queria sair dali. Mas você tinha que sair porque nem seu corpo aguentava da presença. Isso é desfrutar um pouco da eternidade. Quando você está doente, que você sente um toque de Deus, você sente uma cura restauradora, aquilo é um pouco da eternidade, porque na eternidade não haverá dor. Então você sente um pouco daquilo. Então agora, nesta era, nós vemos como um espelho, como disse o apóstolo Paulo. Ou seja, nós vemos um pouco, é como uma sombra. Nós vemos o Senhor, mas chegará um dia que veremos face a face e desfrutaremos da plenitude para sempre. Então, nesta era, eu e você passaremos por dificuldades, mas a palavra diz que devemos ser constantes, permanecer, perseverar, sabe? Porque um dia nós desfrutaremos de toda a plenitude. O que Cristo deseja para mim e para você não é desfrutar só um pouquinho dessa plenitude. O que Deus deseja para nós não é só desfrutar num evento, porque evento nenhum fará o que só o processo pode fazer em nossa vida. O que Deus deseja sobre nós é constância. Eu ouvi uma coisa da minha esposa sobre minha sogra, porque meu sogro, muitos anos atrás, não deixava ela ir para o culto, para ir para a igreja, e ela era crente de correspondência.
ela recebia, como era o nome, amor, daquele? Hã? Está escrito. É dos irmãos adventistas. E ela se inscreveu e recebia os livros em sua casa. E crente de rádio, né, escutando ali a palavra de Deus. E é muito lindo ver a constância dela até hoje. Está firme no Senhor. Então, muitas vezes, quando as coisas melhoram, tem gente que se afasta. Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos ser constantes, nós precisamos ser ousados. Quando as coisas vêm para dizer para mim e para você, olha, eu vou te dar um grande emprego, mas você não vai ter mais comunhão com sua família, você não vai ter mais comunhão com os irmãos da igreja, você vai ter que deixar toda essa comunhão para ganhar muito dinheiro. É a mesma coisa que Satanás disse para Jesus. Se você prostrar para mim e me adorar, eu dou tudo isso aí. O que ele estava dizendo para Jesus? Deixe a comunhão com o Pai e venha me adorar. O que foi que ele disse? Só ao Senhor teu Deus prestarás culto. E só Ele você adora. E, gente, eu já passei por muita ilusão desta vida, pelo desejo de possuir muitas coisas. Mas quando nós somos posicionados, Deus nos abençoa de forma que a gente não entende. Eu quero dar um testemunho rápido para a gente encerrar. Na semana passada, eu estava num café de pastores lá em Fortaleza. E nesse café de pastores, um irmão, Kim Norris, que eu estava pregando para nós, ele disse: Deus colocou sonhos no coração de vocês, pastores. Deus deseja cumprir esses sonhos. Deus deseja realizar esses planos e sonhos na vida de vocês. E naquele momento, Deus, no meu coração, trouxe algumas verdades muito importantes. Que às vezes nós ficamos preocupados sobre a vida financeira, sobre tantas coisas para vivermos nesse momento. Nós somos ainda uma igreja muito pequena de número de pessoas. E desde que Deus me chamou, Ele não me chamou para dizer assim, agora você pode. Não, Ele chamou do zero e disse para começar do zero e viver da obra do zero. E eu, Jesus, tenha misericórdia de mim. E Deus me deu um ultimato, dizendo assim, você não vai atrás de nenhum cliente. Você vai só receber o que eu mandar para você, ou seja, viver da porção como do maná do deserto. Naquele dia, antes disso, eu já estava me articulando com uma pessoa para começar a ir atrás de novos clientes, porque alguns contratos estão findando, e toda vez que vai findando contratos, dá uma gastura no estômago. E o Senhor começou a falar comigo ali, quando estávamos orando, e disse, filho, você tem que parar de ir atrás dessa estabilidade. Confia em mim, que eu sou a estabilidade. Eu te dou o que você precisa. Eu nunca deixei de te dar, eu nunca deixei de te socorrer. Nunca faltou, continua confiando. E eu disse ao Senhor, amém, Deus, eu não vou mais atrás. Eu vou ficar tranquilo. Eu vou confiar no que o Senhor disse. Eu vou descansar na tua palavra. E essa semana aconteceu uma coisa interessante. Uma semana passada foi falado isso. Nessa semana uma pessoa veio para mim e disse, pastor, eu estava aqui e eu orei dizendo, Senhor, em quem eu vou semear hoje? E o nosso rosto apareceu para essa pessoa. Isso já aconteceu outras vezes. Ela disse, me manda esse seu Pix aí que eu quero mandar uma oferta. E sabe, para a gente às vezes parece assim, esse negócio de viver nessa dependência, viver nisso, viver naquilo. Às vezes nós ficamos com muito medo, com muito receio disso. Mas o Senhor, Ele sustenta a todos. Ele dá a medida que eu e você precisa. Não é necessário que a gente desconfie da palavra. Nós precisamos confiar na palavra de Deus.
Nós precisamos acreditar no que Deus diz sobre nós. O que nós não podemos é ser covardes. Nós não podemos é ser medíocres. Medíocres de, eu só tenho isso aqui, olha, não posso perder isso aqui, eu faço de tudo para ter isso aqui. Você tem que estar disposto a fazer mais, além. Nessa pandemia, muitas coisas foram abaladas. Quantas empresas não foram fechadas de pessoas que estavam confiantes financeiramente? Muitas coisas foram abaladas. E pessoas tiveram que se reinventar. Pessoas tiveram que mudar. Pessoas tiveram que sair da sua autoconfiança. Eu vi até um adventista abrir no sábado. Eu não sei se ele saiu da igreja lá, mas eu vi essa semana. E o cara disse, nessa pandemia, tive que reinventar. Está vendendo pão, vendendo outras coisas. Mas até falei, está aberto lá hoje, que era sexta-feira já, o sol quase se pondo. Tá, pode ir. Está aberto, tá. Ele não disse assim, está aberto até 6 horas. Ele disse, está aberto hoje. Muitas coisas foram abaladas. Mas a nossa confiança no Senhor foi abalada. A nossa convicção de que Cristo nos ama foi abalada. É isso que não pode ser abalado. Gente, as coisas passam. Hoje você pode ter muito, amanhã você pode ter pouco. O que não pode ter pouco no seu coração é a medida de fé que o Senhor te deu. Amém? Vamos orar nesse momento. Fique de pé, por favor. Senhor, nós te damos graça por esse momento. Te damos graça por essa tarde. Senhor, que nós podemos aprender mais de Ti, dar louvores ao Teu nome, Te glorificar. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado sobre nós. Te agradecemos pela Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque nada tem faltado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque a nossa casa tem sido sustentada pelo Seu amor, por Sua bondade e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido fiel à Tua palavra sobre nós. Abençoe cada vida, abençoe cada família. Abençoe os que estão aqui presencialmente, os que estão assistindo online. Que todos nós possamos receber dessa Tua graça nessa noite. Da transformação que nós precisamos. Deus, visita-nos com o Teu poder nessa noite. Em nosso coração, traz e consolida a verdade de quem Tu és sobre as nossas vidas. Consolida a Tua palavra do que precisamos. Não nos deixa, Senhor, cair nas tentações diariamente. Livra-nos do mal. Levanta-nos por dentro e nos aponta para os desejos da Tua vontade sobre nós. Não permita, Senhor, que as distrações venham nos iludir e nos tirar de foco daquilo que o Senhor tem sobre nós. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por podermos juntos celebrar o Teu nome e glorificar o Teu nome. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer a apresentação de Letícia. Vocês podem sentar rapidinho. E também nós vamos participar da ceia do Senhor. Pode chamar as crianças. Vocês que estão em casa, peguem aí o pão, suco de uva, para podermos participar da ceia do Senhor. Para podermos juntos adorar o nome de Jesus. Pode vir a família, pode vir tio, tia, avó, papagaio. N, vem para cá, pai. Que gordúcia, papai. Nós vamos apresentar a Letícia diante do Senhor.
Quando nós apresentamos uma criança diante da igreja, diante do Senhor, os pais, né? Os tios são como padrinhos, a avó, todo mundo se torna responsável, não somente para que essa criança seja acolhida, mas para que principalmente ela seja criada no caminho do Senhor. E Letícia significa alegria, e ela veio para trazer alegria sobre a nossa casa, ela veio trazer alegria à igreja, ela veio trazer alegria na sua geração, em nome de Jesus. Então, diante do Senhor nós apresentamos, Senhor, nós abençoamos Letícia, declaramos da tua bênção sobre ela, declaramos do teu amor sobre ela, declaramos, Senhor, que como pais, como tios, como avós, nós ensinaremos o caminho que ela deve andar, ensinaremos o caminho da tua palavra, da tua verdade, ensinaremos, Senhor, o teu caminho para a vida de Letícia. Nós a abençoamos e declaramos que ela é tua, Senhor, que ela pertence ao Senhor, que ela pertence à tua casa, que ela é um instrumento de Deus, é um instrumento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa a avó pegar, menina. Tu pega todo dia. Tira uma foto aqui, Will, com a avó, as tias. Ah, vem mais pra cá. Não, pode deixar, mas. Peraí, Titi, peraí. Analise, por favor. Por favor. Pode tirar a máscara. Estão sem máscara, viu? Pode ser ouvir. Pronto. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor. Eni, fica aqui. Segure direitinho, cuidado. Então, vocês que estão em casa também, nós vamos participar desse momento da ceia ao Senhor. E a ceia é algo que é importante para nós, por quê? Porque a ceia, ela simboliza, a ceia simboliza a nossa liberdade em Cristo Jesus. A ceia representa a verdade de Cristo em nós. Que Cristo em nós é a esperança da glória. Que Cristo em nós significa novidade de vida sobre nós. Então você vai poder participar nesse momento. Vamos ficar de pé. Ó, eu vou dar só as instruções. Você vai pegar a sua luva para você cortar o seu pedaço de pão e pegar aqui, preste atenção. Sua missão é segurar esse negócio direito. Se derrubar, não pode dizer assim, desculpe. É uma coisa que não tem desculpa. Então, se esforce. Amém? Então, vocês vão colocar a luvinha e pega aqui seu pão. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nós abençoamos os elementos. O pão que representa o teu corpo, o suco de uva que representa o teu sangue. Deus, abençoamos. Que o Senhor derrame da tua graça sobre nós. Queremos entender cada vez mais sobre a revelação do teu Filho sobre as nossas vidas. Que o Senhor fale profundamente conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vocês vão recebendo as luvas e podem vir pegar.
nós entendemos o quão importante esse momento é. Porque isso não significa somente um pedaço de pão e um pouco de suco, mas representa o amor de Deus externado. Jesus falou que a gente deveria fazer isso em memória dele. Quantas vezes nos reunirmos em memória do Senhor? Porque lembrar do sacrifício de Jesus significa eu e você lembrarmos da nossa salvação. Lembrar do que Jesus fez por nós. Lembrar de que Ele não nos olhou e disse que nós éramos condenados, mas que nós deveríamos ser resgatados. Então, o pão representa o corpo de Cristo. O corpo que nos fez uma nova criação, que nos tornou novos em Cristo Jesus. Então, comam desse pão, lembrando do corpo de Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome, Jesus. Te agradecemos, Pai. Cremos nas tuas promessas. Cremos no teu cuidado sobre nós. Cremos no teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. O novo sangue de Jesus diz que eu e você somos sarados, somos curados, somos restaurados. E que através do sangue dele não há nenhum impossível a Deus em seu nome. Então coloque seus impossíveis hoje na cruz e receba da graça de Deus, que diz que você é uma nova criação. Pode beber do sangue de Jesus. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo que representa a ceia diante do Senhor. Nós te agradecemos. Nós te louvamos. Nós te bendizemos. Nós confiamos no Senhor e na força do teu poder. Confiamos na tua palavra. Nós colocamos o nosso coração diante de ti nessa noite, confirmando a tua verdade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Não, tio, acabou por hoje. Amém. Irmãos, foi muito bom estarmos juntos. Próximo domingo estaremos aqui, tá? Quinta-feira, o culto é online, como ainda são, né? Mas domingo estamos aqui. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a divina consolação do Espírito Santo do Senhor, seja sobre você, sobre a sua casa, hoje e sempre. Se você crê, declare amém. Que Deus abençoe. Até o próximo domingo. Vocês que estão em casa também, que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus.